nos 3 canais. Então vamos lá? Ao vivo no Periscope, ao vivo no Facebook e ao vivo no Instagram. Hoje, como eu já anunciei, e anunciei muito cedo, nós vamos debater o tal do estupro virtual, a tipicidade do comportamento que está sendo rotulado de estupro virtual. Temos um caso no Piauí. Já tive ontem em Teresina, fui muito bem recebido pela Aline, pela Laís, pela galera do CERS de Teresina. Obrigado pela atenção de todos. Eu já quero alertá-los que eu tô com uma dor de garganta tremenda. Então, de repente, a hora que eu engoli, vocês vão ver que eu tô aqui fazendo cara feia, mas é porque tá com muita dor de garganta. Mesmo assim, nós vamos tocar em frente. Vamos falar da tipicidade do estupro virtual. Eu já tinha comentado num vídeo, acho que foi ano passado, se eu não me engano, o estupro virtual, mas não com esse nome. O estupro virtual, ele pode, para a parcela da doutrina, ser uma das formas do sextorção, não é verdade? Eu não lembro se vocês acompanharam esse vídeo comigo, não lembro se vocês acompanharam, tá até no YouTube. Mas hoje eu já tenho um caso concreto. Olha que interessante, quando nós fizemos esse vídeo não tínhamos caso concreto. Hoje temos um caso concreto. E em cima do caso concreto, eu já tenho parcela dos operadores do direito adotando uma corrente e outra parcela adotando outra corrente. Então vai ficar muito mais fácil a gente entender o tal do estupro virtual partindo do caso ocorrido no Piauí, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, por favor, diminuírem as mensagens. Diminuam, por favor, as mensagens, fica mais fácil, porque daí os vídeos não travam. Galera do Periscope, Facebook e Insta. Vamos lá? Então vejam, eu vou partir do exemplo ocorrido lá no Piauí. Não vou ser tão fiel ao exemplo, vou trabalhar aqui num caso hipotético, mas partindo das premissas do caso do Piauí. Vamos imaginar que um ex-namorado, ele tem fotos íntimas da ex-namorada. Fotos dela pelada, fotos deles em pleno ato de libidinagem. Então ele tem essas fotos consigo. Aí o que ele faz? Ele passa a constrangê-la, ameaçando-a publicar todas as fotos que ele tem. Vejam, aqui é importante, então, nós percebemos o seguinte. Olha só, que interessante. José Renato Oliva, é isso? Eu vi o José Renato Oliva aqui no Periscope, grande promotor de justiça da Bahia. Renato Oliva já foi várias vezes examinador do MP da Bahia. Renato, passou rápido, não sei se é você, se for você, obrigado pelo prestígio aqui, ó. Alexandre Zamboni. Putz, eu fico até sem graça de estar falando com tantos mestres vendo. Se eu cometer algum erro, vocês corrijam aqui imediatamente, viu, Alexandre Zamboni também. Corrijam imediatamente. Então vamos lá. Voltando para o caso hipotético, o ex-namorado tem fotografias da ex-namorada, fotografias dela pelado, fotografias dos dois em pleno ato de libidinagem, ok? E ele passa a constrangê-la, a ameaçá-la, publicar essas fotografias nas redes sociais, tá joia? E agora, qual crime esse ex-namorado praticou? Temos aqui o que a doutrina já vinha chamando de sextorção. E quem assistiu o meu vídeo no começo do ano, já me alertaram que foi no começo do ano, galera de Curitiba, um abraço, ó. Quem assistiu o meu vídeo no começo do ano, lembra que eu alertei que sextorção pode configurar vários delitos. Tudo vai depender de como foi praticado sextorção. Estão lembrados nisso? Estão lembrados? Olha só. Eu anotei aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, o caso é do agente empregar grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material íntimo da vítima, caso esta se recuse a atender à sua exigência.
A depender das circunstâncias, 3 podem ser os crimes. 3 podem ser os crimes. Primeiro, se o agente simplesmente constrange a vítima a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, aí temos o delito de constrangimento ilegal. Se o agente com aquelas imagens, por exemplo, ele fala para ela, ou você rompe esse seu novo relacionamento, ou eu vou divulgar essas fotos. Ou você rompe esse seu relacionamento, esse seu novo relacionamento, ou eu vou divulgar essas fotos. Nós estamos diante de um delito de constrangimento ilegal. Artigo 146. Tá joia? Vejam, ele não buscou vantagem econômica, ele não buscou satisfazer a lascívia, o apetite ou desejo sexual. Não, ele simplesmente, entre aspas, com as fotos, queria ver a ex-namorada terminando com o atual namorado. Tá ok? Isso configura constrangimento ilegal, é o que me parece. Segunda situação. Se o ex-namorado constrange a vítima com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, se ele quer, para não divulgar as fotos, vantagem econômica, aí o delito será de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Extorsão, artigo 158 do Código Penal. Nesse caso, ele acabou exigindo, constrangeu exigindo indevida vantagem econômica. Extorsão. Lembrando que o delito de extorsão, de acordo com a súmula 96, de acordo com a súmula 96 do STJ, é crime formal ou de consumação antecipada. Consuma-se com o constrangimento. Dispensa o locupletamento ilícito. Se ele consegue a indevida vantagem, isso é mero exaurimento, o juiz vai considerar na fixação da pena base. Tá bom? Joia? Estou engolindo aqui, estou com dor de garganta, como eu já avisei, então não assustem com as caretas. Vamos lá. Terceira situação. Então nós já falamos do constrangimento pelo constrangimento, artigo 146. Já falamos do constrangimento buscando indevida vantagem econômica, isso é o artigo 158, extorsão. Agora, olha a terceira situação. Ele constrange a namorada sob pena de divulgar aquelas imagens, para que ela mande mais fotos, para que ela mande vídeos, para que ela fique na webcam, por exemplo, praticando atos de libidinagem, para que ele possa, à distância, satisfazer sua lascívia. Ele obriga que essa ex-namorada fique se tocando, fique explorando o seu próprio corpo para que ele, lá do outro lado, pela webcam, possa satisfazer sua lascívia. Neste caso, eu defendi que a sextorção configura, assim, o delito de estupro. E o STJ vem decidindo reiteradamente que o crime de estupro dispensa contato físico entre os envolvidos. Dispensa contato físico entre os envolvidos. Tá bom? Então, olha que interessante. Se ele constrange a ex-namorada a mandar mais fotos, a mandar vídeos, a ficar na webcam explorando o próprio corpo para que ele possa satisfazer sua lascívia, aí ele responde por estupro. É o estupro virtual. O STJ já tem decidido que esse delito não exige contato físico entre os envolvidos. Vejam. Então eu falei para vocês que o sextorção ou a conduta sextorção pode configurar 3 crimes a depender do caso concreto. Constrangimento ilegal, extorsão se o constrangimento visar indevida vantagem econômica e estupro se o constrangimento ele busca a satisfação de desejo sexual. Tá ok? Joia? Agora é exatamente nessa terceira situação que temos doutrina que discorda. Tem doutrina dizendo o seguinte, não. Isso, Rogério, que você está chamando de estupro virtual, não é estupro. Você, Rogério, está fazendo uma analogia in malam partem.
temos uma lacuna, e essa lacuna não pode ser suprida em prejuízo do réu. Essa corrente que critica a minha posição de que sextorção é estupro virtual, inclusive corrente extremamente respeitada, com grandes nomes. Eu lembro Jefferson Botelho, galera de Teófilo Otoni. Jefferson Botelho escreveu um artigo excepcional, deu uma entrevista excepcional, onde ele discorda, ele acha que sextorção com finalidade libidinosa não é estupro. Ele entende que existe uma lacuna, e nós não podemos, na lacuna, supri-la em prejuízo do réu. Qual é o grande argumento, por exemplo, de Jefferson Botelho, o nosso delegado de polícia, hoje já está aposentado, um grande penalista, também tem um ótimo livro de processo penal? Qual é o argumento dele? Ele diz o seguinte: quando você lê e relê o artigo 213, o artigo 213 pune constranger alguém a praticar ou permitir que com ele se pratique atos de libidinagem. Logo, Jefferson Botelho está dizendo o seguinte: ele não está praticando com a vítima, e nem a vítima permitindo que com ela se pratique atos de libidinagem. Logo, para Jefferson Botelho, estupro não é. Para Jefferson Botelho, podemos estar diante de um constrangimento ilegal, artigo 146 do Código. Entenderam? Olha que interessante. Pessoal, vocês não podem esquecer ainda que se a conduta sextorção buscando vantagem sexual tiver como vítima pessoa vulnerável, aí nós podemos eventualmente nos deparar com a possibilidade da infiltração de agentes na internet. Artigo 190, letra A do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu estive agora quinta-feira na Academia de Polícia de Santa Catarina falando sobre a infiltração de agentes na internet com delegados e agentes. Uma bela reunião, foi uma discussão excepcional, eu recebendo uma experiência interessantíssima dos delegados e agentes. Então olha só que interessante. Se eu estiver diante de sextorção visando finalidade libidinosa, se a vítima for vulnerável, pode ser o caso de se autorizar infiltração de agentes. Entendeu, David? Entendeu? Joia? David de Santa Catarina? Todos entenderam? Pessoal, então esses eram os comentários que eu queria fazer. Não consigo fazer mais, porque eu estou com a garganta doendo aqui. Eu acho que eu consegui passar o recado. Vocês conseguiram entender? O assunto não é fácil. Muitos estão acompanhando. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar este vídeo. Eu vou ver em qual das redes o vídeo ficou melhor. Olha só, a Camille de Vinhedo, legal, aqui do lado. Então eu vou ver qual dos vídeos ficou melhor e aí eu vou disponibilizar no canal do YouTube, como sempre, tá bom? Peço desculpa para vocês, mas hoje realmente tá difícil por causa da garganta, mas acho que eu consegui dar o recado, não é verdade? Eu vou ler depois as mensagens de vocês, vou ver se houve alguma crítica, se alguém não conseguiu entender alguma coisa, talvez por conta dessa minha condição de saúde. Eu acho que não, mas eu vou ler. Se eu deixei mais dúvidas do que esclarecimentos, aí eu faço novamente outro vídeo, tá bom? Fiquem tranquilos, se houver mais dúvidas do que esclarecimentos, eu faço outra vez. Pessoal, obrigado, um abraço a todos e uma ótima semana, estamos no comecinho, um abraço.